Boa noite, graça e paz a todos, queridos que estão participando ou que vão participar com a gente hoje desse momento de oração e de reflexão aqui da Primeira Igreja Batista em Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. É uma alegria enorme podermos estar juntos para celebrar nessa noite de terça-feira, através da oração, do louvor, da leitura e reflexão na palavra do Senhor, daquilo que é o nosso tesouro, que é a nossa garantia, que é a nossa real felicidade. Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Com muita alegria eu convido você a participar nessa noite conosco desse momento, também a avisar por meio das redes sociais, a compartilhar esse vídeo ao vivo a partir da sua conta do Facebook, para que a gente alcance mais pessoas, seus amigos, seus familiares, e possamos juntos, então, compartilhar, né, nessa noite de terça-feira da palavra do Senhor, da sua bondade. Eu vou fazer uma oração nesse momento para nós seguirmos, e logo depois da oração vou convidar o irmão Leandro também para estar louvando conosco aqui hoje. Vamos orar? Pai amado e querido, em nome do Teu Filho Jesus nos reunimos, em nome dele, que é o nosso tesouro, nosso bem maior, socorro bem presente na nossa aflição, mas acima de tudo que é Senhor da nossa vida. Que o Senhor Jesus tenha realmente senhorio, liberdade de atuar sobre nós, através de nós e de maneira muito íntima em cada um de nós. Não só nesse momento de ajuntamento na verdade não presencial, virtual, mas em cada momento de nossa vida, seja ele aquele que tudo representa, que tudo significa, que a tudo dá valor. Abençoa a vida de cada irmão que está conosco aqui nesse momento, também a vida de cada amigo e de cada pessoa que assistirá esse vídeo em seguida. Cobre-os com a tua paz. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou convidar aqui o Leandro para a gente louvar ao Senhor nesse momento. Logo a palavra, a reflexão. E lembre-se, coloque seus pedidos de oração aqui, para a gente poder no final ter esse momento de oração. Boa noite, Leandro, tudo bem? Boa noite, bem? Amém. Vamos louvar? Vamos. Vamos lá. Há tanta gente por aí, sem paz, quantos caminhos pra andar, sem ter os pés no chão. Tanta gente por aí, tentando se encontrar na forma da razão. Vai no trem da solidão, sem destino pra chegar. Há tanta gente por aí, tentando se encontrar, mas só precisa decidir. E sem você não dá. De manhã um pé na estrada, solidão, sem alegria no olhar, sem amor no coração, sem carinho para dar. Quem ama sempre tem pra sonhar, um verso pra dizer, um hino pra cantar.
Meu universo está na luz dos olhos seus, na paz da sua voz, no amor que vem de Deus. Jesus. Há tanta gente por aí tentando se encontrar na plataforma da ilusão. Vai no trem da solidão, sem destino pra chegar. Quem ama sempre tem o pra sonhar, um verso pra dizer, um hino pra cantar. Meu universo está nos olhos seus, na paz da sua voz, no amor que vem de Deus. Quem ama sempre um sonho pra sonhar, um verso pra dizer, um hino pra cantar. Meu universo está na luz dos olhos seus, na paz da sua voz, no amor que vem de Deus. Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Vamos louvar outro agora e depois um no final, não? Vamos agora. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz que é o fim da história, que quer levar o desespero no seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Agora confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, não, pois não é o fim. Não ceda agora.
confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Amém. Rose Nascimento. Amém, meu irmão. Belo louvor. Obrigado, Leandro. Lá no finalzinho eu chamo você, tá bom? Tá ok. Valeu. Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Gente, deixa eu pedir para você abrir sua Bíblia aí no texto do Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5, versos do 1 ao 9. É uma história muito conhecida de todos nós, a história do paralítico que estava ali à margem do tanque de Betesda. Então, abra aí comigo sua Bíblia em João, capítulo 5, versos 1 ao 9. Tá bom? Vamos ler juntos. E diz assim o texto bíblico, verso 1. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos, 5 portais. Neles ficava deitada uma grande multidão, nos pórticos. Multidão de doentes, de cegos, de mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença. Ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo aquele homem deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus disse a ele: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Texto muito conhecido, como eu disse, né, de todos nós. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta aí, vai ajudar um bocado na nossa reflexão hoje. Essa história do paralítico do tanque de Betesda, ela é muito celebrada na nossa tradição cristã, né? No meio evangélico, no meio cristão de uma forma geral. Essa história é muito celebrada, porque ela é uma história de vitória ou de possibilidade de restauração, de recuperação num cenário quase que improvável ou impossível. Veja que o texto diz que ali naquele tanque se reuniam pessoas doentes, e esse homem era um dos doentes e paralítico há 38 anos. O texto não deixa claro se essa condição de paralisia era de nascença, se a idade do homem é exatamente 38 anos ou se ele era mais velho. O texto não deixa isso muito claro. Como ele diz o texto que o homem estava ali há 38 anos, alguns vão especular, talvez, que esse homem estava vivendo uma condição que, na verdade, não é a sua condição original de vida.
que em algum momento de sua vida ele andou, ele teve saúde, ele teve liberdade, mas as situações da vida o levaram à paralisia, por isso ele estava ali havia 38 anos. A gente não tem segurança no texto para dizer isso, nem é esse o ponto principal. Mas essa história fala dessa celebração, e por isso é tão... aliás, essa história é tão celebrada porque fala dessa recuperação diante de um cenário improvável. Ele era paralítico, ele não podia andar. E a tradição dizia que uma vez que as águas eram agitadas pelo anjo do Senhor, e só essa história da água agitada pelo anjo do Senhor e as pessoas entrando e se curando já seria tema para um estudo bíblico muito profundo, para uma viagem por comentários bíblicos e história dos judeus e tudo mais, mas também não é o nosso interesse discutir isso profundamente aqui. O que acontecia era que, quando essa água era agitada e alguém entendia que fora o anjo do Senhor que agitou as águas, aquele que entrava era curado. E aquele homem paralítico simplesmente não podia ir. Ele era paralítico até ele chegar na água. Imagine que alguém que apenas puxava de uma perna já tinha muita vantagem em relação a ele. Alguém que tinha um problema numa mão, num braço, tinha muita vantagem em relação a ele. Até um cego pode-se dizer que tinha vantagem em relação a ele, bastando apenas que esse cego tivesse certeza que, correndo em frente, chegaria ali no tanque. Agora, o cenário é curioso, porque havia uma multidão. Imagine que algum engraçadinho agitasse as águas propositalmente, fazendo as pessoas imaginarem que aquele era o movimento do anjo do Senhor. Imagine o que acontecia naquele tanque. Imagine o alvoroço em torno daquele tanque. O que o texto vai nos dizer, e aí é onde está a parte importante do texto que precisa da nossa atenção, é que há um encontro daquele homem paralítico com Jesus de Nazaré, que era e é o dono do poder que, segundo a tradição, movia as águas, gerando cura. É o encontro que importa no texto, e no texto fica claro que é Jesus que, vendo o homem, verso 6, e sabendo da condição daquele homem, vai até ele e pergunta da sua necessidade. O homem é um paralítico há 38 anos, sem qualquer perspectiva na vida. Sua esperança estava baseada em alguma coisa que para ele nunca tinha acontecido e que era difícil de acontecer, e aquele homem era o retrato de alguém que esperava por algo que não se realizaria no estado em que ele estava. Por isso ele fala: preciso ser levado, ninguém me carrega. Agora, um dia ele tem esse encontro com Jesus, Jesus que anunciaria o ano aceitável do Senhor, o tempo oportuno do Senhor, Jesus que é o cumprimento dessa profecia que está em Isaías capítulo 61, aquele que era antes de todas as coisas, que tem o poder, aquele que era antes daquele tempo, que era naquele tempo, que é hoje e que sempre será, e que cura, aliás, toda e qualquer doença, todo e qualquer mal, toda e qualquer fraqueza. Fraqueza, inclusive, nossa, de comportamento, de postura, que retira até a morte das pessoas e qualquer sombra de morte que a gente possa carregar na gente. Aliás, sombra de morte nos lembra o Salmo 23, o Vale da Sombra da Morte. E eu acho que uma ilustração muito boa para o Vale da Sombra da Morte é a ilustração de pensar em pessoas que estão vivas, com saúde, não têm nenhuma doença terminal, não sofreram nenhum acidente, não estão vivendo nenhum risco de vida, mas vivem uma vida tão sem sentido que é como se eles vivessem à sombra da morte, flertando com a morte, desejando a morte como uma circunstância que talvez lhes poupasse o sofrimento. Aquele homem vivia assim. E ele, quando se encontra com Jesus, a única coisa que ele faz é se lamentar. No seu coração, no coração daquele homem, havia uma justificativa para continuar ali parado.
e nunca curado. E ele vai falar disso no verso 7, quando ele diz: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque. Não tenho quem me ajude. Agora, vamos pensar um pouquinho na natureza da nossa fé. Olha como é possível que, em nome de uma fé que a gente carrega no coração, a gente até carrega essa fé com muita sinceridade, como aquele homem fazia, ou seja, é uma fé verdadeira, mas como essa fé, mesmo sendo verdadeira em nosso coração, às vezes nos transforma em pessoas acomodadas, conformadas, passivas, diante de situações que parecem que não têm saída. E esse era o caso do paralítico do tanque de Betesda. Ele sabia, ele acreditava no tanque. Do contrário, ele não estaria ali à beira do tanque, como o texto diz. Do contrário, ele não responderia a Jesus dizendo: Senhor, não tem quem me carregue. Ele sabia que se algum dia alguém se dispusesse a levá-lo e com muita atenção o jogasse no tanque antes de qualquer pessoa, ele tinha fé de que isso poderia acontecer. Mas ele tinha apenas uma fé que, embora verdadeira, o deixou acomodado. Estou aqui, não tem quem faça isso por mim. Minha situação é essa. Esse era o caso dele. Agora, qual será o nosso caso de acomodação diante de situações que a vida, às vezes, nos impõe, sem perguntar se nós queremos que a situação venha ou não? O homem não está perto do tanque. O máximo que ele tem é a informação de que a água foi agitada. Imagine, deitado numa maca, muito provavelmente ao nível do chão. O que ele ouve é o alarido, o barulho, a correria, o som de muita gente entrando na água. Alguém diz: a água foi agitada, o anjo do Senhor mexeu com a água. Alguém entrou e foi curado. O máximo que ele tem é a informação e sabe que alguém teve muita sorte de entrar ali e ser curado. O máximo que ele conhece da experiência da cura que aquele tanque proporcionava pelo agitar das águas é o testemunho dos terceiros de que é possível que alguém seja agraciado entrando ali. Ele mesmo não tem certeza da cura. Ele só tem certeza da possibilidade, porque ele nunca experimentou entrar ali. Então, muitas vezes a gente entra nesse estado de acomodação na vida. Muitas vezes a gente tem a experiência do testemunho, que é muito válida, enriquecedora. Muitas vezes a gente tem a informação. Muitas vezes a gente tem a certeza de que é possível, mas a gente não tem certeza que é possível para nós. A gente sabe que é possível, mas não alcança, porque muitas vezes há uma grande multidão de pessoas ao redor do tanque. E lembre-se que o tanque aqui é o lugar que simboliza a cura, o milagre. Então, essa era a situação desse paralítico. Assim é a gente, com a gente também. Às vezes a gente se agarra à possibilidade, à esperança. A gente acredita em coisas, em fatos que acontecem, ou que podem acontecer, ou que aconteceram já com outras pessoas. Mesmo que isso não faça muito sentido para a gente, mas é o que basta, porque acreditar às vezes é o suficiente. A gente deixa de agir cooperando com uma fé ativa, que se move em direção daquilo que a gente realmente precisa. E o pior era o fato de que aquele homem esperava que alguém o carregasse. Alguém que, ainda que não o conhecesse, alguém que houvesse sido curado. E ele ia lá, sempre. E a gente é exatamente assim. A gente às vezes se agarra a alguma coisa que é uma possibilidade, uma esperança para poder continuar vivendo, mas a gente não tem firmeza de agir em direção disso. Eu não estou falando de confissão positiva, faça porque vai acontecer, se você fizer acontece, isso seria muito tolice também. O que eu quero dizer é que às vezes a gente já entrou em situações nas quais a gente começa apenas a ter fé na fé. Aquele homem não só precisava manter viva aquela esperança de ser carregado às águas, mas isso também era uma necessidade de indo diariamente ao tanque, aceitar a sua limitação, aceitar a sua condição. Ele fazia esse movimento de ir ao tanque
E olha que coisa curiosa. Se você está acompanhando e bem atento, e sabe e lembra que a gente está falando de um paralítico, se ele ia ao tanque, ele conseguia mobilizar pessoas para levá-lo até o tanque. Ainda que ele ficasse no tanque durante alguns dias, nesses períodos de festa, nesses períodos em que se aguardava essa visitação do Senhor, ainda que isso fosse numa época do ano específica, mas ele conseguia mobilizar pessoas para levar ele para um lugar, mas não conseguia, não sei se convencer é a palavra, ou argumentar, ou insistir, ou demonstrar firmeza de propósito suficiente para dizer a essas mesmas pessoas: fiquem comigo aqui, acampem comigo, aguardem o tempo que for necessário, me levem para perto do tanque. Quando a água for agitada, me lancem lá com toda a força que vocês puderem, com a maior velocidade que vocês puderem. Ele simplesmente ia ali para observar e ver, por meio de uma esperança, que a sua condição era desesperadora. Uma desculpa para aceitar ele mesmo, a si mesmo, o que acontecia com ele. Toda vez que a doença colocava alguma dificuldade, ele se consolava no fato de que, por não ter quem o levasse ao tanque, ele ia continuar assim. Ele, você, eu, nós precisamos, muitas vezes, de uma desculpa para continuar convivendo com as nossas doenças e limitações. Não estou falando só de doença física, não, gente. Estou falando de doença emocional, de doença comportamento, de doença gênio forte, de doença ira. Aqui vos fala alguém que não nega a ninguém. Eu luto, eu trato, eu peço ao Senhor misericórdia e reconheço publicamente sem nenhum constrangimento que a ira é um pecado, uma tentação, uma doença que ronda a minha vida constantemente. A procrastinação e outros maus hábitos, enfim, as nossas doenças e limitações, às vezes, são tão estimadas por nós que passam a ser a nossa doença de estimação. Ficamos buscando desculpas, afinal não tem ninguém que nos leve, que nos jogue no tanque, e assim nós conseguimos conviver com as nossas limitações. Há quem entre num estado de cinismo em relação a isso, de dizer a vida é assim. E aí vem a tal da síndrome de Gabriela, né? Lembrando a música que a cantora popular Gal Costa gravou e que ficou na cabeça de muita gente, que é uma música que vai durar ainda muito tempo, que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, e acho que o refrão vai dizer: vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Né? Eu sou assim, não tem jeito. Não há condicionantes, ou seja, pessoas que me carreguem, que me mudem. Então eu até vou, eu até olho no espelho, eu até admito, mas digo: não tem jeito. Ora, admitir as nossas limitações é um passo importante para a restauração, para a cura. Mas muito importante quanto a admitir é saber lutar contra isso. Ter uma fé atuante. E ele vivia entre essa fé, que não era mais do que uma aposta no futuro e uma forma de justificar a condição sem jeito dele, e nós vamos vivendo assim, carregando vício, erros, mágoa, né, gente boa? Perdão reprimido que a gente não libera para com as pessoas, a gente não perdoa os outros, ou a gente não aceita o pedido de perdão dos outros, né? A gente não libera perdão para o outro e a gente também não pede perdão. Vícios, pornografia, mentira, fofoca, consumo exagerado, comprar mais do que precisa ou do que realmente é necessário ou que possa pagar. Falhas de caráter, pessoas dúbias, dizem uma coisa aqui, dizem ali. Tristezas que não são explicáveis por nenhuma situação, mas que a gente fica acariciando no coração e carregando com muito zelo aquela tristeza. Ansiedades, ansiedade pelo amanhã, ansiedade pelo depois de amanhã, ansiedade pelo que hoje não foi do jeito que a gente queria. Né? A ansiedade é a mãe das depressões, das síndromes psicológicas e psiquiátricas. A ansiedade é uma mola mestre de doenças físicas, porque a ansiedade muitas vezes
faz a pessoa somatizar doenças. E a gente vai vivendo assim, convivendo com essas coisas, com a desculpa de que não conseguimos chegar no lugar onde a gente vai ser curado. Puxa, não vai dar para chegar. Não podemos chegar lá. Só que agora esse homem é encontrado por Jesus, como a gente vai ver no verso 6, já viu na verdade, que lhe faz uma pergunta: queres ser curado? A pergunta é muito óbvia, a resposta dele é a mesma que às vezes a gente usa como desculpa para continuar em nossos leitos de doenças e de desculpas. Não tem quem me coloque antes de todos. Ninguém aprecia meus talentos. Ninguém reconhece como eu sou importante na família, no casamento, no trabalho, na igreja, na escola. Ninguém me valoriza tanto quanto eu acho. Eu precisaria, eu mereceria. Eu não tenho quem me coloque no rio, no tanque. E ele responde: por que não foi curado? Ele nem diz: eu quero ser curado. Leia o texto novamente comigo. Verso 7, o enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, significa que ele se arrasta, que ele faz algum movimento, que ele pede ajuda a alguém quando escuta o barulho. Alguém desce antes de mim. A pergunta ali foi: queres ser curado? E em momento nenhum ele diz: eu quero. A primeira coisa que ele diz é: não tem quem me carregue. Ele responde: por que não foi curado? E não se queria ser curado. Era óbvio que ele queria ser curado, mas ele estava tão condicionado a isso que ele simplesmente acha muito mais fácil dizer: não tenho quem me carregue, não tenho quem me leve. Jesus não pediu explicações sobre a vida dele. Jesus não perguntou sobre esses 38 anos em que ele estava paralítico. Jesus não teve aquela curiosidade que às vezes muitos de nós temos de saber mais do erro, da falha, do que levou a pessoa para aquela condição. Às vezes hoje é dia de oração, né? Eu já vi que tem alguns pedidos aqui sendo colocados. Vão colocando os pedidos de oração de vocês. Mas a gente tem aquela coisa: ô meu irmão, né? Alguém procura a gente, né? E a pessoa fala: meu irmão, ora por mim. Aí você, antes de dizer ora, fala: o que é que está acontecendo? É quase que automático, né, da gente isso. Porque a gente quer o detalhe, a gente quer saber muito mais do erro que aconteceu, da falha, da escassez que o outro está passando, da condição que levou ele a chegar e pedir oração. Jesus não pediu esses detalhes, ele não está movido por essas curiosidades, não. O que ele pergunta para aquele homem é o que ele pergunta para mim e para você todo dia. Você quer ser curado? Você precisa ser curado? Então, só há duas respostas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para esse tipo de pergunta: sim ou não. Você tem que concordar comigo. É sim ou não. No encontro, Jesus não começa dizendo o que a doença, o que é que a doença pode ou poderia ter feito, que fez da vida dele um lamento. Jesus não vai dizer que aquilo tudo é consequência do pecado. E olhe que é. Né? Se você olhar e ler comigo João 5,14, Jesus vai encontrar esse homem mais tarde, porque ele vai ser interrogado depois de curado. E Jesus diz a ele o seguinte, 5,14. Jesus encontrou mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Na verdade, as consequências e as paralisias da nossa vida são fruto de pecado que nós cometemos. Pecados que nós sofremos e que muitas vezes, por termos sofrido o pecado que foi cometido contra nós, nós começamos a assumir uma condição também pecaminosa como uma resposta reativa ao mal que nós sofremos. Jesus não vai dizer: foi pecado que você está aí por causa de pecado, fica quieto aí mais 38 anos. Não. Jesus não faz essa pergunta. Ele diz: você quer ser curado, sim ou não? E olhe que, mesmo não apontando o pecado, a gente sabe que as consequências das coisas da nossa vida são pecado. Jesus não pergunta o que aconteceu na vida dele. Jesus não pergunta por que ele não tomou providências quanto a isso antes. Jesus só pergunta a ele uma coisa: queres ser curado? Será que o homem não entendeu a pergunta?
Ou ele, assim como eu e você, às vezes, ficamos condicionados a apenas uma forma de ser curados? De forma que quando nós somos confrontados a falar de forma objetiva sobre a nossa cura, se sim ou se não, a gente começa a dar desculpa sobre a nossa condição. Ah, Jesus, eu quero ser tratado dessa fofoca, que eu não consigo deixar de ser fofoqueiro, fofoqueira. Mas sabe como é, né, Jesus? Acontece tanta coisa aqui na minha rua. Ah, lá na igreja tem tanto pega, que o pessoal não sabe, mas eu fico sabendo do irmão que brigou com o outro, do irmão que falou do outro. E você sabe, né, Jesus? Esse negócio não é nem que eu sou fofoqueiro, é que eu sou uma espécie de jornalista de ocasião. A gente começa a dar desculpa para não ser curado. Ah, Senhor, o Senhor sabe, eu luto contra a ira. Mas o Senhor sabe, é tanta asneira que acontece no mundo, é tanta notícia ruim, é tanto político malandro, que esses caras me dão tanta raiva que a vontade que eu tenho de sair quebrando tudo. É tanta gente mentirosa, é tanta gente infiel na responsabilidade, no trato das coisas. Ah, o senhor sabe, eu sou crente. Ah, mas eu também não sou besta, né? Jesus só lhe diz uma coisa diante dessa lamentação dele: levanta, toma teu leito e anda. A gente sabe claramente que todos os milagres de Jesus confirmavam a essência plenamente divina dele, habitando plenamente no homem que era totalmente homem, realizando milagres que só o Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, poderia realizar para confirmar. E por isso ele realizou tantos sinais e prodígios maravilhosos. E Jesus só diz àquele homem: levanta, toma teu leito e anda. Com profundo amor e compaixão, ele diz: carregue você mesmo o seu leito. O sinal que prova que você esteve paralítico aí por tanto tempo. Lide com o problema você mesmo. Agora você está livre para levantar, tomar o leito e andar. Eu, Jesus, não vim carregar o seu leito por você. Eu, Jesus, não vim aqui botar você no ombro e jogar no tanque. Levante-se, ande, mova-se. Não aceitemos, gente, passivamente as condições em que estamos. Não aceitemos o desespero e nem o pecado ou nossas falhas de comportamento e caráter, que muitas vezes convergem para pecado, como coisas para a nossa vida que podem ser apenas a explicação para a gente continuar onde a gente está e da maneira que a gente está. Jesus vem para nos perguntar todos os dias, com seu amor e graça, quer ser curado. Talvez eu e você vivamos como aquele homem em alguma outra situação, cercado pelas explicações das condições da nossa vida. Porém, a palavra nos encoraja e eu quero encorajar você também. Nessa noite, que talvez não tenha condições ou não possa responder a essa pergunta porque está tão acostumado com a situação em que se encontra, que não pode reagir, mas apenas explicar por que está assim. Eu quero encorajar você a pensar da seguinte forma: Jesus não veio pedir explicações porque ele é a resposta e a solução. Ele veio para curar. Às vezes a gente se cerca dessas coisas e fica se acostumando, sem condição de reagir. Só explicando, explicando, explicando. Jesus, eu sou assim porque meus pais me trataram de uma maneira durante minha vida que não dá para não ser assim. Jesus, eu sou assim porque meu casamento fracassou por causa do vício da minha esposa ou do meu marido. Ele não quer explicações, ele apenas quer curar, porque ele é a resposta. Então, ao ouvir Jesus dizer: queres ser curado? O que é que nós vamos fazer, gente? Dar desculpas ou nós vamos com muita responsabilidade, com muita determinação, fugindo de tudo quanto é tentativa humana de escapar da resposta objetiva para ficar preso à subjetividade das razões pelas quais as coisas acontecem? O que é que nós vamos fazer? Ele, Jesus, é a resposta do que nós precisamos. Eu digo a você que talvez se sinta nessa noite, como eu já me senti muitas vezes em muitas situações da minha vida,
E ainda enfrento situações nas quais eu digo, Jesus, eu não posso por causa... Eu quero que nós nos encorajemos nessa noite. E em cada momento da nossa vida, gente. Para deixarmos de nos acostumar com a situação em que a gente muitas vezes se coloca em ponto. E parar de dizer que a gente não pode reagir. E só ficar explicando. Jesus não pegou o homem no braço. Ele disse, lide com a sua maca. Pegue essa maca e ande. Ele não está precisando que a gente explique para ele mais uma vez. Ele está precisando que a gente simplesmente creia e lide com as situações. Testemunhando, como aquele homem testemunhou. Né? O verso 10 diz que os judeus disseram que fora curado. Olha, hoje é sábado. Você não pode carregar uma maca. E ele disse, olha, o que me curou, esse mesmo me disse, pegue a sua maca e ande. Olha a preocupação judaica. O verso 9 diz, era sábado. Os caras estão preocupados com o esforço físico, que no sábado era proibido. E ele está dizendo, não. O cara que me curou disse, pegue a maca e ande. Eu não estou doido de desobedecer. O homem que fez isso por mim, eu vou levar essa maca até Samaria, se for preciso. A maca agora era um testemunho. E eles perguntam, quem fez isso com você? Quem disse pegue a maca e anda? Porque ele é pecador também. E o homem disse, não sei quem é. Porque Jesus saiu tão sorrateiramente, verso 13, porque tinha muita gente. E aí Jesus o encontra mais tarde, vê que ele já está curado, e diz, não peques mais. E o homem retira-se e conta aos judeus, verso 15, de fora, né? Que fora Jesus, aliás, quem o curara. E por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque curou num sábado. E Jesus respondia a eles, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E ainda mais procuravam matá-lo, porque infringia o sábado, não esperava o primeiro dia útil, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus, sendo como Deus. Que legal, né? A gente saber que Jesus nos orienta e que aquele homem obedeceu, né? Ele podia ter, depois da alegria de não estar paralítico, pegar aquela maca, quebrar no meio, jogar fora. Não, ele saiu andando com a maca, atemorizando e assustando os que sempre o viram ali deitado na beira do tanque. Você e eu, se nos determinarmos a não dar desculpas, mas apenas a responder e seguir as orientações de Jesus a nosso respeito, poderemos assombrar o mundo com uma mudança radical na nossa vida. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra dessa noite. Amém. Eu vou agora pedir ao Leandro que novamente venha aqui com a gente para esse momento de louvor. E depois que o Leandro vier para esse momento de louvor, nós vamos juntos ler os pedidos de oração aqui e vamos orar encerrando esse momento. Leandro, fique à vontade, meu irmão. Vamos lá. Não vou me perder na estrada dessa vida. Eu não vou entrar em um beco sem saída, de escolhas vazias que afastam os meus sonhos, caminhos tão frágeis com um fim que eu não espero. Quando o desejo do coração é bem mais forte que a razão, não vou deixar que a tentação me leve pra longe de ti. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, em tua luz descansa meu coração. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, só quero andar em teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar.
eu só quero andar em teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar. Não vou me perder na estrada dessa vida, eu não vou entrar em um beco sem saída, escolhas vazias que afastam os meus sonhos, caminhos tão frágeis, com um fim que eu não espero. Quando o desejo do coração é bem mais forte que a razão, não vou deixar que a tentação me leve pra longe de ti. O meu caminho é em tua presença, ó Deus. Em tua luz descansa meu coração. O meu caminho é em tua presença, ó Deus. Só quero andar em teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar. Eu só quero andar em teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar. Amém. Amém. Benção, meu irmão. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Grande abraço para ti. Você Tchau. também. Valeu. Então, gente, vamos agora aqui ver os nossos pedidos de oração dessa noite. Deixa eu puxar aqui desde o comecinho. Agradecer vocês que estão aqui com a gente hoje. Primeiro pedido de oração. Aqui. Amém. Muito bem. Oração pelos PGMs, a irmã Raíla pede. O Wilk pede oração pela saúde e salvação da sua avó e de toda a sua família. Leandro pede oração por ele. Irmã Marileusa pede oração pela sua família e pelos enfermos. Isabela pede oração pela saúde de toda a sua família. Eliagna pede oração pela saúde de sua casa, de sua família. São esses os pedidos de oração dessa noite. Vamos orar, gente, encerrando esse momento. Nós vamos colocar em nossas orações, além desses pedidos que estão sendo feitos aqui também, pedido de oração muito especial pelas nossas cidades, né? Pela cidade de Timbaúba, pelos que já se recuperaram, pelos que ainda estão enfermos, né? Nossa gratidão pela recuperação que a família do irmão Juscelino, do missionário Juscelino, tem apresentado dia após dia. Mas nossa preocupação ainda com os nossos irmãos da nossa congregação em Jardim de Piranhas, alguns deles estão aqui assistindo com a gente, orar por aquela cidade. A situação lá está realmente muito delicada, requer nossas orações pelas autoridades de saúde, pela comunidade de uma forma geral, pela nossa congregação, seus membros, os participantes ali. Orar também pela cidade de Caicó, tem apresentado um avanço no número de casos. A gente fica muito preocupado porque a abertura gradual das atividades comerciais na cidade colocaram muita gente na rua de maneira muito desordenada, os casos estão aumentando. A gente fica feliz em saber que a letalidade, ou seja, as pessoas que têm morrido, o número é baixo, mas a gente fica muito assombrado com o número de casos, porque a gente está lidando com uma doença que tem alterações de quadro, de cenário, com velocidade muito forte e que varia muito de pessoa para pessoa. Pessoas com algumas comorbidades, a gente sabe que tem risco maior, mas às vezes elas se recuperam, e pessoas que adquirem a Covid-19, que têm saúde muito boa e idade muito jovem, acabam não resistindo quando avançam para um quadro mais grave. Então, gente, a melhor medida que a gente tem na mão hoje é usar a máscara, lavar bem as mãos, usar álcool gel quando não estiver perto de sabão e água para estar lavando as mãos,
distanciamento social, ficar em casa o máximo tempo possível, evitar aglomerações e quando sair na rua evitar também aglomerações, porque a gente teve que ir voltando para o trabalho, para a vida normal. É o que a gente tem hoje, são essas medidas. A gente não tem vacina hoje. Se agora à noite ou amanhã de manhã sair uma notícia maravilhosa que existe uma vacina que vai começar a ser produzida, isso vai levar tempo. A gente não tem isso hoje na mão. Mesmo a notícia não é a saída para tudo. O que a gente tem na mão hoje são essas medidas. E, claro, a oração. Então vamos orar, né, também nesse sentido, lembrar disso, e vamos orar por esses pedidos que estão colocados aqui. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti por essa noite. Agradecemos a Ti pelos louvores, pela vida do Leandro, que participou conosco. Abençoe e guarda a vida dele, de toda a sua família, como ele mesmo pediu, oração por si mesmo. Que o Senhor fortaleça a vida desse teu filho, desse jovem, o ajude, Pai, a tomar a sua maca, o seu leito e seguir segundo a tua ordem, a responder com prontidão, sim, Senhor, quero ser curado, não apenas por um momento ou por uma palavra, mas por uma contínua relação contigo e com o teu Espírito, que venham a transformar a minha vida. Pai, abençoa os PGMs, os pequenos grupos de nossa igreja, os encontros que têm acontecido, que tem sido uma bênção, um bálsamo e um momento de comunhão entre teus filhos e filhas, Pai. Abençoa a família da irmã Eliagna, abençoa a família da irmã Raíla, abençoa a família do irmão Wilke também, Pai. Abençoa para que haja na sua família salvação, pela vida de sua avó, de seus familiares. Abençoa também a irmã Isabel, que pede por sua família. Abençoa, Pai, a vida de todos aqueles que têm precisado muito, Pai, de teu cuidado. Abençoa a família da irmã Marileusa. Abençoa a família de todos da casa da irmã Eliagna, como nós dissemos também, Pai. E agradecemos pela recuperação daqueles que tiveram Covid e que se recuperaram, como a família do irmão Juscelino, mas oramos por todos os enfermos. Oramos pela cidade de Timbaúba, nossa cidade, nosso lugar de habitação. Que o Senhor continue, Pai, dando a cada pessoa na cidade conscientização e decisão acertada de cuidar de si mesmo e dos seus, Pai. Que dê sabedoria e condições aos governantes de conduzir as políticas públicas da melhor forma possível. Faça o mesmo na cidade de Jardim de Piranhas, Pai, uma cidade que está vivendo um momento tão difícil nessa pandemia, tão crucial e tão crítico. Tenha misericórdia de seus habitantes, da sua liderança municipal, das autoridades de saúde. Tenha misericórdia de nossos irmãos em Cristo que estão ali, dos familiares deles, mas de todos de uma forma geral, Pai. Faça o mesmo aqui na cidade de Caicó, faça o mesmo em nosso estado e nação, Pai. Nós não podemos nos conformar, nem ter por normal ou novo normal a morte diária de 1000 pessoas. Isso é um absurdo, Pai. Isso é algo que deveria nos fazer chorar diariamente, o nosso coração sangrar e se entristecer. Se o novo normal é estar acostumado com isso, Pai, nós rejeitamos esse novo normal de mortandade, mas rejeitamos com consciência e com atitude, não apenas com palavras e com arrobos verbais, mas com consciência, atitude, com denúncia quando isso for necessário. Pai. Nos ajude a ter um coração quebrantável nesse momento em que todos sofrem. Nos abençoe, nos guarde, dê sabedoria, Pai, aos que estão pesquisando incansavelmente vacinas e tratamentos, seja lá o que for, uma vacina ou um tratamento eficaz, que venha e que seja acessível, Pai, que não seja uma mercadoria para ser vendida de maneira cara, para que não haja desespero, Pai, das pessoas, nem inquietação, mas que todos possam ter acesso a tratamento e futuramente a vacinas. Por ora, nos ensina, Pai, a viver com a realidade que temos, com a prevenção, o uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos, higiene, cuidado, zelo pela nossa vida. E quando zelamos pela nossa vida com essas medidas, estamos dizendo às outras pessoas que nós as amamos e estamos zelando por elas também. Dá-nos uma noite na tua presença, cercada da tua paz e tranquila. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, só lembrando, quinta-feira nós temos estudo bíblico, ao vivo aqui pelo Facebook. Não deixe de participar. E domingo nós temos o nosso culto também ainda ao vivo.
para a liderança da igreja. Você que é líder de algum departamento ou parte da diretoria administrativa, no nosso grupo de liderança do WhatsApp, foi colocada uma mensagem e amanhã, quarta-feira, às 8 horas, nós vamos ter uma reunião via aplicativo de conversa. Está lá no grupo da liderança e momentos antes da reunião eu vou mandar o link para essa sala de reunião amanhã, virtual. É muito importante que a liderança participe amanhã. Nós vamos fazer a avaliação da caminhada da igreja, relatório financeiro, atividades e algumas coisas que precisam da nossa atenção e conversar também sobre caminhada, próximos passos, decisões que precisamos tomar, olhando para frente e para um futuro desafiador, desconhecido em muitos aspectos, mas que nós precisamos encarar com coragem, não nos acomodando a nenhuma situação, sendo responsáveis em cada atitude, mas pensando com muito amor e zelo em cada um de vocês e na maneira como nós vamos caminhando daqui para frente. Que Deus abençoe você, uma ótima noite, que o Senhor te dê uma noite tranquila. Esse é o meu desejo de coração para cada um de vocês. Amém.